Será que finalmente a gente vai ter a volta dos motores V10? Bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra gente comentar a possibilidade da volta dos motores V10 pra Fórmula 1 e eu prometo pra vocês que esse vai ser um vídeo diferente. Provavelmente vocês já viram alguns vídeos sobre esse assunto, já viram várias matérias, mas hoje eu não vou focar só nas notícias. Eu vou falar sim sobre as notícias mais rapidamente, sobre o jogo político, quem tá a favor, quem tá contra, mas eu quero focar muito na viabilidade, que é assim, beleza, a gente vai voltar pro motor V10. Como seria? Como que é a viabilidade técnica e a viabilidade financeira? Porque existem essas questões. O motor V10 durava menos do que o motor V6 dura. O motor V10 consome mais combustível, então a gente teria que voltar com o reabastecimento, a gente vai deixar o tanque do carro maior, vai aumentar peso. Tem várias questões envolvendo a viabilidade técnica e financeira e é sobre isso que eu quero discutir nesse vídeo. No final eu também vou falar a minha opinião aí se eu acho que vai acontecer ou não, com base na viabilidade. E por último e menos importante, eu também vou dar a minha opinião se eu sou a favor ou contra. Então vamos começar. Da onde que veio essa notícia, esses rumores, da onde partiu essa ideia de voltar pro V10? Do pessoal acho que veio do Ben Sulayem, o presidente da FIA, mas na verdade quem começou com isso foi o Stefano Domenicali, que é o presidente da Fórmula 1. Ele jogou no ar por causa do combustível sintético. O Ben Sulayem recentemente entrou na onda também. A princípio, eu e o consenso aí da galera, a gente achou que o Ben Sulayem, ele tinha trazido esse tópico para abafar a questão da popularidade dele, que tá muito baixa na Fórmula 1. Os pilotos não gostam dele. Acho que alguns chefes de equipe também não gostam dele e os fãs não gostam dele. Ninguém gosta dele, talvez os árabes gostam dele, mas enfim. Então tudo acabou partindo desses dois aí. Só que foi pegando tração. E aí esse fato do combustível sintético é um ponto real. Se ele vai ser viável em escala para carros de rua, aí já é outra questão. Mas o combustível sintético ele está para vir em breve. Com isso a gente acaba com aquele problema da sustentabilidade, que é a gente tem que ter motor downsize que emitem poucos poluentes e tal, e a gente pode ter um V10 berrando, porque se o combustível é sintético, tá tudo certo, teoricamente. Então esse foi o ponto de partida. Agora já falando sobre a adesão no grid, como que tá sendo isso aí. A gente tem alguns pilotos que estão a favor e alguns pilotos estão contra. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, começando perguntado pro Max, porque o Max sempre fala em se aposentar, né? Ele sempre tá nesse migué aí. E aí perguntaram se o retorno do V10, ele prolongaria a sua carreira se o motor V10 voltasse. E ele fala que talvez, e ele acha que de qualquer jeito é mais interessante o V10 do que o que a gente tem agora. Então o Max, que é um cara muito popular, é a favor. E a gente tem o Lewis Hamilton, também saiu notícia, ele também apoia o retorno do V10, e ele diz aí, né, que o V6 nunca soou muito bem. Assim, eu particularmente eu sou fã desse regulamento atual, depois eu falo, mas enfim, o pessoal aí tá a favor. E aí aqui a gente tem também a notícia da Ju, pra quem quiser ver aí no Twitter ou no UOL ali que ela publica. Ela também fala sobre isso, que a gente tem a favor o Verstappen e o Hamilton. Só que aqui a gente já barra num não. O Fernando Alonso, e olha que o Alonso do grid é o único cara que correu de V10, então a opinião dele também é muito válida. E o Alonso, ele é contra a volta do V10 e ele faz o argumento aqui dele, né, que era bom naquela época do V10, do V8, só que a gente tá num mundo diferente agora, a tecnologia evoluiu, blá 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 blá, e que a gente, né, o caminho híbrido é o momento atual. E aí, indo para as equipes, a gente tem o seguinte, a Ferrari e a Red Bull, junto com o Lewis Hamilton e Max Verstappen, talvez alinharam aí o discurso, eles são a favor da volta do V10. Só que a Audi já não é, porque a Audi, esse regulamento que vai entrar no que vem em 2026, esse regulamento que é uma merda, inclusive eu vou fazer um vídeo só para esculachar o novo regulamento, é uma porcaria. Mas enfim, esse regulamento novo de 2026 foi feito na medida para a Audi. A Audi falou, só entro se tirar o MGUH. Beleza, a gente tira o MGUH. Por que a Audi vai querer ir pro V10 se ela já tem o regulamento que ela queria? Então faz todo sentido do mundo a Audi não querer. E aqui já falando assim, pô, e a Audi tem poder suficiente para vetar a volta dos V10? Aí a minha opinião é o seguinte, se todo o resto do grid quiser a volta do V10, menos a Audi, vai passar o V10, porque a Audi não tem tanta força assim na Fórmula 1. Apesar da Fórmula 1 ter aberto as calças para eles nesse regulamento novo, eu acho que eles não fariam isso de novo, pelo menos eu espero. Então eu acho que independente da Audi querer ou não, se o resto do grid topar,
a Audi é voto vencido. E aqui eu separei um tweet de um dos meus perfis preferidos aí da F1 TT, o Crise na Red Bull, que ele tava comentando aqui, né? A Red Bull e a Ferrari estão querendo voltar pro V10 porque fizeram um motor merda. E isso é um fato. Aí eu vou entrar aqui na notícia, né? Que ele deu o reply aqui também do portal RBR Brasil também, que eu sigo. Sigam lá, página bem legal. E aqui eles falam, né? Os motores de 2026, que é o próximo regulamento que vai entrar ano que vem, ele tá muito complexo. Porque o pessoal fala que tirar o MGUH, para quem não sabe, o MGUH é aquele que transforma a energia térmica do motor em energia elétrica para o motor elétrico. Eles tiraram, para mim é um erro gigante, porque o MGUH é uma das maiores invenções do automobilismo, é um negócio genial, mas custa caro, o pessoal quis tirar por causa da Audi, tá aí. Escolhas e consequências, né? Escolheram, mas beleza. Então, aqui fala, né? Nas simulações, eles estão com... Todas as equipes ali, mais ou menos, estão com problema de desempenho. Principalmente a Red Bull aí, pelo que tá se falando. Parece que a Ferrari também. Quem tá ganhando nessa, eu não separei uma notícia aqui, mas o consenso no paddock é o seguinte. A única que tá vindo forte é a Mercedes. A Mercedes... Não tem, né? Na era híbrida foi o melhor motor. A Honda tá meio neutra ali. Eu vi notícias boas sobre a Honda e negativas, mas eu acho que os dois motores bons para 2026 vai ser Mercedes e vai ser Honda. Então, basicamente, cada equipe, cada piloto vai defender o seu. Então, quem vai fazer motor ruim pro ano que vem vai querer o V10, porque é uma nova chance de acertar. E quem já tá previsto para ter um motor bom ano que vem, eles não vão querer mudar, porque esse já vai ser bom, já vai ser dominante. Então, aqui também é muito difícil avaliar a opinião honesta de cada e sincera de cada piloto e equipe, porque é baseado aí no seu viés, né? Baseado no que vai ser o motor deles ano que vem. Basicamente isso. E aqui uma pausa para falar para vocês me seguirem no Twitter, que aqui eu também omiti minha opinião, porque eu sou hater do regulamento que vai ter ano que vem e para mim a volta do V10 passa muito pelo fato desse novo regulamento que vai entrar ano que vem vai ser uma merda, os carros vão perder velocidade no meio da reta, eles botaram muita potência elétrica, a bateria vai descarregar no meio da reta, vai ser patético. Então eu acho que o principal erro foi tirar o MGUH, que ele ajudava muito, caparam a potência, mas enfim, eu vou fazer outro vídeo só para falar sobre esse regulamento de 2026, que já está sendo um fracasso, mas tem solução, dá para melhorar. Bom, agora a gente vai partir para a parte técnica. Bom, pessoal, só passando aqui para fazer um disclaimer, tudo que eu falo nesse vídeo é levando em consideração que mesmo numa eventual volta do V10, o sistema híbrido seria mantido, porque ele ajuda muito na potência e na economia de combustível. Na minha visão, é praticamente impossível que a Fórmula 1 abandone o híbrido e fique só com o motor aspirado. A combinação seria V10 mais híbrido, com o motor ali o MGUK, o KERS e o conjunto de bateria. Então tem uma parte no vídeo onde eu falo que o motor V10 seria mais pesado que o motor atual. Eu não estou falando que o motor V10 antigo era mais pesado do que o atual, mas sim que se você fizer um motor V10 3.0 e colocar o sistema híbrido, ele seria mais pesado do que é hoje. Porque, como eu falei, é muito difícil avaliar quem é realmente a favor, quem é realmente contra. Mas vamos imaginar um cenário onde a Fórmula 1 entre um consenso de, ok, a gente quer voltar com o V10. Então a gente tem que ver a viabilidade técnica e financeira, e é sobre isso que a gente vai falar agora, que é um tópico que eu não vi muita gente falando e eu quero trazer aqui pra gente debater. E a primeira coisa que eu quero falar é que não, se o motor V10 voltar, ele não vai ter o mesmo ronco que o V10 que eu acabei de mostrar do Alonso, da Renault do Alonso. Não vai ter o som do V10 da Ferrari também, que é esse aqui da foto. Por quê? Agora a gente vai entrar na parte técnica. Primeiramente, a gente tem uma questão que talvez seja menor e talvez dê para dar um jeitinho e contornar. Qual que é o problema do motor V10 atualmente? Na União Europeia, a gente tem regras muito estritas sobre não só a emissão de poluentes, como poluição sonora. E o motor V10, ele ronca a 22.000 RPMs, o que é muito alto mesmo. Pra gente que é fã, é uma sinfonia. Mas para quem não gosta de automobilismo, é um inferno, porque é muito alto e seriam 22 carros correndo com esse motor berrando a 22.000 RPM. É muita coisa. Na Europa, eles já têm uma regulamentação para limite máximo de emissão de ruídos, mesmo para carro de corrida. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês que a WEC, no início do ano, postou um vídeo mostrando o som de todos os hypercars e os carros GT3. E vocês podem ver aqui, ó os comentários. Aqui, ó. O muffler, né, que é o silenciador do
do 911 é o nosso arqui-inimigo de todo fã da WEC. O som dos LM-GT3, daqui ó, tá ruim. Aqui de novo, ó. E aí vocês podem falar, pô Vinícius, mas a Fórmula 1 é gigante. Ela consegue dar um jeitinho de burlar as regras ou negociar com a União Europeia para uma liberação. E eu concordaria com isso e em partes eu ainda concordo. Porém, a WEC já é grande. A WEC não é tão grande como a Fórmula 1, mas a WEC é muito grande e ela está numa fase boa. Se a WEC não conseguiu liberação para correr sem os abafadores, vocês acham que a Fórmula 1 vai conseguir? Como eu falei, a Fórmula 1 ela tem mais poder de barganha com a União Europeia por ser uma categoria mais popular, mais famosa, etc. Quem estuda economia e política sabe que a União Europeia é muito rígida e segue muito à risca suas regulamentações. Eu acho difícil que a União Europeia abra mão dessa regulamentação do limite máximo de barulho emitido para cada carro de corrida. Então a gente já passa por esse primeiro problema porque a Fórmula 1, a maior parte do calendário é na Europa. O motor já teria que ser feito pensando para o calendário europeu. Então já teria que botar um monte de abafador. E aí a gente tem dois problemas. O ronco já não é o mesmo. Porque você tem um carro de rua, você sabe que com o abafador o carro é silencioso, se tu tirar o abafador fica alto. A mesma coisa vai acontecer num carro de Fórmula 1. Se tu pegar o V10, esse V10 aí que tá na tela, e tu botar um monte de abafador, ele vai ficar com um ronco bem mais baixo, quase como um V6 que a gente já tem. Então a gente já tem esse problema, que a gente quer voltar pro V10 por causa do barulho, mas o barulho vai ter que ser limitado por abafadores. A questão número 2 sobre isso é o seguinte: abafadores adicionam peso extra ao carro. Quem tem carro também sabe que tem um peso. O abafador, e assim, um abafador de um V10 vai ter que ser uma coisa gigante e muito bem elaborada. Então, um abafador de V10 teria que ser feito dos dois lados ainda, cara, adicionaria muito peso a um carro de Fórmula 1. Então, a gente já cria outro problema técnico. Abafadores adicionam peso ao carro e ocupam espaço. E o que a gente quer na Fórmula 1? A gente quer carros menores e mais leves. Como que a gente vai fazer carros menores e mais leves tendo abafadores grandes e pesados? É uma questão. Vamos seguir em frente e vamos dizer que, cara, sim, a Fórmula 1 é gigante, eles negociaram com a União Europeia e conseguiram liberação. Escape direto, pode fazer barulho, a gente libera aí pra vocês. Show! A gente bate em outro problema que é o quê? Consumo de combustível. Porque hoje a gente não tem reabastecimento na Fórmula 1 porque os motores são muito eficientes, por duas razões. Eles são híbridos e são turbo. E o turbo, ele, querendo ou não, ele aproveita um pouco da energia e tal. Então a gente tem um aproveitamento térmico de, sei lá, quase 50%, eu acho. Posso estar falando merda, mas é muito maior do que um motor aspirado, né? Com o tanque de combustível que a gente tem hoje, um V10 já não é o suficiente. E aí a gente tem duas soluções. Primeiro, aumentar o tanque de combustível. E aí também já é um problema, porque se a gente aumentar o tanque de combustível, a gente, de novo, aumenta peso e tamanho, e vai contra o que a gente quer, carros menores e mais leves. Então a gente pode ir para outra solução, que é o quê? Voltar com o reabastecimento. Só que é um pouco difícil, a Fórmula 1 tem muitos traumas com reabastecimento. Eu sei que evoluiu muito, a gente tem na WEC, não tem incidente. Assim, eu não sou contra a volta do reabastecimento, tá? Eu acho que é um tópico que dá pra gente debater. Ou a gente vai ter que aumentar o tanque e adicionar peso, ou a gente vai ter que fazer um tanque ali do mesmo tamanho ou menor e voltar com o reabastecimento, mas é uma questão que vai ter que ser debatida e vai ter que mudar na Fórmula 1. Do jeito que tá, o V10 não tem combustível suficiente para rodar uma corrida inteira. O terceiro problema, ele também envolve ecologia e envolve finanças. Porque assim, um motor aspirado, para tu tirar a potência de um motor aspirado, o que tu tem que fazer? Tu tem que girar muito, ele tem que ter muitas rotações por minuto. Então, o motor V10, ele girava até 22.000 RPMs lá nos seus tempos áureos. Enquanto um motor V6 turbo híbrido que a gente tem hoje, ele não chega nem a 15.000 RPM. O que isso causa? Quanto maior é as rotações ali por minuto, mais vai desgastar o motor, porque vai aquecer e tal, mais rápido ele vai desgastar. É só ver, o teu carro de rua vai a 6.000 RPM, e se tu comprar uma Ferrari V12 lá, 812 GTS, vai até 11.000 giros, porque se passar disso o motor não dura nada. Um motor V10, para tu extrair potência, ele tem que girar muito. E aí isso já gera vários problemas, que é o seguinte: durabilidade. Se a gente tiver um motor que gira a 22.000 RPMs,
ele vai durar 2 corridas, porque quem lembra, em 2005, que foi o último ano do regulamento V10, um motor V10 durava 2 corridas. Então imagina, a cada 2 corridas você vai ter que trocar de motor. A gente tem 24 corridas no calendário. A gente está falando de usar 12 motores por ano V10. Isso tem um custo de dinheiro bem alto e o custo ecológico, né, de ficar desperdiçando ali. Tudo bem, é reciclável, né, dá até para passar um pano. Mas sim, tem um custo financeiro e ecologicamente não fica muito bonito tu falar que a cada 2 corridas tu descarta teu motor, né? Então a gente já tem esse problema. Enquanto isso, o nosso V6 turbo híbrido que a gente tem hoje, ele é um motor muito confiável e muito durável. Dura de 6 a 8 corridas. Então olha só, de 2 para 8 é uma diferença gritante. E aí vocês podem falar, pô, mas um motor V10 aspirado, ele vai ser um pouquinho mais simples e menos caro do que um V6 híbrido turbo. Cara, ainda assim, a diferença teria que ser muito grande, porque um dura 2 corridas e o outro dura 8. É uma diferença muito grande. O motor V10 vai ter que ser muito mais barato. E assim, eu acho difícil que o motor V10 custe muito mais barato, porque um motor V10 também tem sua complexidade. Não é porque não tem um turbo que não é complexo. E também tem outra coisa que é o seguinte, não tem como ficar só com o V10, tá? Se a gente ficar só com o V10, vai dar ruim. Vai ter que manter o motor elétrico no sistema tipo KERS, como era V8 e KERS. Não precisa ter o botão do KERS, mas vai ter que manter o motor elétrico. Essa é uma questão também. E aí, como que a gente pode resolver esse problema? Você pode falar assim, pô, Vinícius, mas a tecnologia evoluiu, então os motores podem ser mais duráveis e tal. Concordo, mas ainda assim, como eu falei, esse problema do RPM para gerar potência tem que ter RPM alto. RPM alto, o motor dura menos. Isso aí é uma lógica básica que não tem muito como fugir. Então eu acho que com a tecnologia a gente pode, sei lá, fazer um motor V10 durar 3 corridas, 4. Ainda é metade do que dura um V6 híbrido, entende? Qual seria a solução? Os engenheiros, as equipes, fazerem um motor V10 mais fraco. Em vez de rodar 22.000 RPM, vamos fazer um motor que gire 18.000 RPM, 15.000 RPM, e aí a gente volta no mesmo problema do abafador. Porque se você pegar um motor V10 e reduzir o giro dele para tornar ele mais durável, o som já não vai ser igual. Se tu bota um abafador e reduz as rotações por minuto, cara, vai ficar um motor muito mais baixo do que o pessoal quer. E aí no fim, para quê? A gente vai ter um motor que é mais lento e que não tem o som tão legal também, entende? Então essa questão, vale a pena? Será que vale a pena? A gente teria que ver aí como que seria esse som, entende? Então essa é a grande questão, é você fazer um motor V10 que tem um ronco legal com as limitações que a gente tem. A gente tem limitação de peso, de tamanho, de emissão de poluentes, de emissão de poluição sonora. Então tem muita coisa para a gente trazer de volta um V10. Esse que é a parte complicada. E o problema também é a questão da potência, porque já tem os 2 últimos regulamentos da Fórmula 1, o de 2022 e o de 2026, que vai entrar ano que vem, foram 2 regulamentos que tornaram os carros de Fórmula 1 mais lentos. De 2021 para 2022, os carros ficaram mais lentos, e desse ano para o ano que vem, os carros também se tornarão mais lentos. E se a gente voltar para o V10, ir para um novo V10, os carros também vão ficar mais lentos. Não existe mágica. O turbo, ele é uma maravilha, porque energia que iria ser desperdiçada é utilizada novamente para gerar potência, entende? Então, o motor que a gente tem hoje, essa belezinha aqui, esse AMG, cara, esse motor aqui, não é nem motor, né, que fala, é unidade de potência. Essa unidade de potência gera mais de 1.000 cavalos de potência. A gente tem mais de 1.000 cavalos de potência. E se a gente levar em consideração que, pela questão da durabilidade, a gente teria que fazer um motor mais fraco, vocês vão falar, mas é mais leve. Mas será que é mais leve mesmo? Porque assim, o motor V6, ele é 1.6 litro, ou seja, ele é bem pequenininho. O motor V10, se eu não me engano, ele era 2.4 ou 3.0. Assim, não lembro ao certo, mas ele é maior, ele ocupa mais espaço. De novo, peso e espaço, tamanho. De novo, indo contra tudo que a gente quer na Fórmula 1. Então, assim, o resumo da ópera, pra mim, é legal o ronco de um V10. Eu acho que um ronco de V10, mesmo ele com um giro mais baixo, e mesmo com um abafador,
ainda seria mais legal do que o que a gente tem hoje. Isso aí eu confesso e concordo com vocês. Eu acho que seria mais legal do que o que a gente tem hoje. Mas falando do ponto de vista técnico e financeiro, é um desafio bem grande. É um desafio grande a ser solucionado. Então vamos lá, agora dando a minha opinião final aí. Eu acho que o motor V10 vai voltar. Aí não é a minha opinião se eu quero ou não, tá? Só se eu acho que vai acontecer ou não. Eu acho que é difícil, mas existe uma boa chance, tá? Eu acho que não vai ser decidido em breve. A gente vai ter que ver como vai ser ano que vem, 2027. Mas eu acho que existe uma possibilidade, sim, real, da gente voltar a ter motor V10 ali por 2029, 2030. Provavelmente 2030. Agora falando minha opinião, se eu quero que volte ou não, e minha opinião é o seguinte: se eu tivesse que escolher entre o V10 e o V6 que a gente tem hoje, desse ano, eu escolheria o V6 que a gente tem hoje, porque eu acho que não é nem opinião, é fato. O motor que a gente tem hoje na Fórmula 1 é o melhor, mais rápido e mais eficiente e mais durável da história. É o ápice da engenharia de motores, ponto. É o motor mais brilhante que existe hoje na face da Terra. Isso aí não é nem opinião, é apenas um fato. Só que o regulamento do ano que vem é tão ruim que para mim qualquer coisa é melhor. Então, a minha opinião é, sim, volte com o V10. Como eu faria, tá? Aí eu vou dar aqui meu pitaco final. Eu voltaria com o V10, limitaria ali a 15 mil, 18 mil RPM e bota a bateria elétrica. Não dá pra ficar sem a bateria elétrica, senão os carros vão ficar ridiculamente lentos. Deixa o KERS ali, deixa o MGU-K e manda bala. Então essa é a minha opinião, e aí eu quero que vocês comentem aí se vocês concordam, discordam, e se vocês têm outros argumentos, né, porque provavelmente aqui eu esqueci de outros empecilhos técnicos e financeiros, mas esses foram os principais pontos aí que eu pensei. Comenta aí se você concorda, discorda, se você quer ou não a volta do V10. Me siga nas redes sociais, tem o link aí na descrição, e até o próximo vídeo. Aqui ó, já tô preparado, GP de Suzuka, já tô aqui ó, prontinho. Então, até a próxima. Abraço.